Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Coopera Mais. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades e as histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre investimentos e as projeções de crédito rural para a safra 2025-2026 com o Sicoob, instituição financeira cooperativa, que estima conceder cerca de 60 bilhões de reais em crédito rural na safra 25-26. A projeção representa um crescimento de 8% em relação ao ciclo anterior, quando foram liberados 55,4 bilhões de reais para o setor. Para esse bate-papo, a gente recebe aqui no estúdio Leonardo Ribeiro, que é supervisor comercial de agronegócio do Sicoob. Leonardo, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Boa tarde, Bruno. Satisfação é nossa em poder falar com a sua audiência, que é muito grande. Leonardo, a gente está aí com essa projeção de 60 bilhões de reais para a safra 25-26. Como é que vocês estão prevendo isso? Como é que está essa realidade? A safra está aí na porta e a gente sabe que essa é uma dor do produtor rural, o crédito. É uma dor do produtor rural, a questão do crédito, mas assim, é um plano safra que foi um plano safra muito bem estruturado pelos técnicos do governo. É um plano safra que trouxe a projeção de taxa compatível com a macroeconomia, com tudo que está acontecendo no mundo, né? E com o contexto que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é um plano safra que começa com uma projeção de 2 pontos percentuais, né, na maioria das linhas de crédito, para cima, né? Nós temos aí taxas aí que vão a 14%, dependendo da linha de crédito. Para o Pronamp ficou uma taxa que era 8%, foi para 10%, e no Pronaf, em algumas atividades, essa taxa ela veio a 8%, né? Gado de corte, algodão, cultivo do soja, por exemplo, veio com esse acréscimo na taxa. Mas a perspectiva nossa aqui no Sicoob e para os nossos cooperados sempre é uma perspectiva muito boa, uma perspectiva muito otimista. A aptidão do Brasil é para o agro. E nós do Sicoob, nosso DNA, ele é agro. Nós viemos lá atrás para atender o produtor rural. E a gente continua fazendo esse atendimento com maestria. Então, essa palavra dor aqui no Sicoob, ela é uma palavra assim, que diminui bastante, porque nós estamos próximo do nosso produtor rural, nós estamos ao lado do produtor rural para trazer as melhores soluções financeiras para ele. No que tange ao crédito, né, você falou aí da parte de investimento, né? Como o patamar de taxa de juro ele está um pouco elevado para esse momento, nós trouxemos aí uma tranche de investimento, está à disposição dos nossos produtores rurais. Nós temos hoje um corpo técnico bem qualificado nas nossas cooperativas para fazer essa consultoria e para traçar o melhor caminho para aquele produtor rural viabilizar o seu negócio, né? Porque a gente não pode não estar próximo do nosso produtor, não entender do negócio do produtor rural para a gente, em algum caso, ser omisso, né? Então, nós estamos próximos com a linha de crédito condizente para aquela atividade dele, para que ele tenha o sucesso. O sucesso do nosso cooperado é o sucesso do Sicoob. Esse é o grande diferencial de vocês, né? Porque vocês acompanham o produtor, vocês estão perto deles, né? Então, esse é um diferencial que a gente tem para outras instituições financeiras que oferecem crédito. Essa proximidade, como você falou, assim, a dor é diminuída, a gente pode colocar a dor é transformada em oportunidade. Isso. Aqui cada dificuldade a gente transforma ela em oportunidade, né? O sistema financeiro bancário, ele muitas vezes ele vai fechando agências no interior do Brasil afora. E nós do Sicoob não. Em mais de 400 municípios, nós somos a única instituição financeira daqueles municípios, muito para atender aquele produtor rural que está ali naquela localidade. A gente conversa aqui em Brasília, entre nós, com o nosso corpo técnico, com os nossos dirigentes, que a atuação, a presença do Sicoob, está ali com uma agência física ali, muitas das vezes dá dignidade para aquela comunidade. A gente sabe histórias de pessoas que tinham de tomar ônibus para ir 80, 100 quilômetros
para serem atendidos, né, para receber uma aposentadoria, para levar um projeto técnico para pleitear um financiamento agro, e hoje não. Em mais de 400 municípios, nós somos a única instituição financeira. Além disso, como você falou muito bem, a nossa atuação é de estar próximo dos produtores rurais. Ontem aconteceu o workshop do produtor rural, que a gente faz todo ano aqui em Brasília, né? É a 16ª edição que a gente faz aqui em Brasília, onde tem a gente traz foram 650 representantes das nossas cooperativas, Brasil afora, e a gente faz uma premiação muito legal que chama Prêmio do Produtor Rural Sustentável, onde a gente pega ali aqueles produtores que estão levando o ESG na ponta do lápis, né? A parte econômica, a parte social, a parte ambiental, estão cuidando mesmo das suas propriedades rurais, e o Sicoob vem com a parte de crédito para atendê-los e realmente para ver o quão eles estão evoluindo na produção, na produtividade e, consequentemente, na melhora de vida, né? A gente tem várias histórias aí onde a gente tem conseguido, com crédito, com o nosso trabalho, que o produtor ele consiga realizar os seus sonhos. A gente vê a importância do crédito rural para os produtores, especificamente para aqueles pequenos, né? O quanto que faz a diferença. E aí a gente, quando olha para o montante do valor do Plano Safra, né? Mais um ano de Plano Safra recorde, a gente sabe a importância desse dinheiro poder chegar a esses produtores, né? Chegar os pequenos, os médios, terem acesso a isso. Então vocês estão liberando um volume considerável de dinheiro para crédito rural, um aumento de 8% em relação ao que foi estabelecido no ano passado, né? Quais são esses fatores, né? Os principais fatores que impulsionaram esse aumento do crédito no caso de vocês? Bruno, primeiramente, a gente está próximo das nossas comunidades. Essa ampliação que nós temos, essa expansão que nós temos interior afora, o Sicoob hoje, para você ter ideia, a gente é muito forte em alguns estados. Nós somos a segunda instituição financeira maior repassadora de crédito rural, né? Perdendo apenas para um banco público que está aí há muito tempo. Eu cito exemplos de Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais. O crédito cooperativista é muito forte. O Sicoob, ele repassa do crédito cooperativista que é colocado em Minas 78,5%. Então, a gente está próximo dos nossos produtores rurais. É um plano safra desafiador, né? A gente vem numa crescente muito grande, fizemos 48,3 bi, na safra 23-24, na 24-25 a gente fez 55,6 bi. Esperamos romper a barreira dos 60 bilhões de reais nessa próxima safra, com muito trabalho. Nós temos lá no Centro Cooperativo Sicoob, nós somos em um time, então nós temos consultores regionais que ficam espalhados pelo Brasil para dar suporte às nossas centrais. Nós temos 14 centrais espalhadas pelo Brasil e mais de 300 cooperativas, dá o suporte técnico para que a informação chegue de forma clara, de forma rápida e que a gente consiga realmente colocar o crédito na mão do produtor rural com a maior agilidade possível. Porque quando a gente erra o time do crédito, porque o produtor, ele tem a época certa de plantio, ele tem a época certa de fazer o preparo, os tratos culturais. Esse time é muito importante e a cada dia que passa, o corpo técnico do Sicoob, e aí a gente fala com orgulho que na maioria das nossas agências nós temos umas pessoas qualificadas para trabalhar com agronegócio, a gente está acertando mais esse time da chegada do recurso na mão do produtor rural na hora que ele necessita. Isso é um grande pulo do gato aí que a gente tem feito de algumas safras para cá e tem dado um resultado muito positivo. Então, quando vocês oferecem o crédito para esse produtor, sabendo da realidade dele, faz diferença no que ele vai colocar na propriedade dele, principalmente quando a gente fala dos pequenos, né? Porque assim,
tem essa dificuldade de chegar no crédito? Faz a total diferença, Bruno. Sabe por que faz a diferença? Porque nós não somos banco, nós somos cooperativa e nós nos importamos, né? Então, quando a gente sai aí pelo Brasil para fazer as nossas andanças, para levar o desenvolvimento, para levar a melhoria na renda das pessoas, principalmente do pequeno produtor rural, nós temos essa diferença, nós importamos com as pessoas, nós somos feitos de pessoas. O nosso grande diferencial é o atendimento. As pessoas realmente se importam de como é que está a família, de como é que está a produção. Não é um crédito pelo crédito visando lucro. Nós importamos com a melhoria das pessoas, a melhoria das comunidades. É uma contribuição que a gente dá para a sociedade. E muitas das vezes, Bruno, é uma contribuição que fica no limbo. Ninguém sabe que a gente está fazendo isso com tanta maestria, levando tanto desenvolvimento e melhorando a vida das pessoas. A gente realmente... Eu tive semana passada e quando eu vou, fui na cidade de Lajinha, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Nós fomos fazer o lançamento do Plano Safra para 950 produtores rurais. Essa cooperativa é uma cooperativa filiada à Central Crediminas. Ela é uma cooperativa que tem no seu portfólio todas as linhas de crédito para atender o pequeno, médio e grande. Mas o interessante lá, Bruno, que é uma cooperativa que 90% do crédito dela é para o pequeno produtor rural. É um ticket médio de operação de menos de R$100 mil. Então, quando eu tive a oportunidade de ir fazer a visita para um produtor rural, e aí ele contando de como ele começou plantando 50 pés de café, e hoje ele tem 100 e poucos mil pés de café, né? Ele foi evoluindo com a cooperativa e com a cooperativa de produção. Quando você chega na propriedade, que é muito íngreme, mas ele tem lá 2 trator, um seminovo e um novo, onde ele tem um veículo adequado para ele trabalhar e para ele ir para a cidade, para ele levar a família dele para a igreja, para levar para um lazer. A gente fica muito gratificante. Não é pelo dinheiro, tá? O cooperativismo é diferente. E quando a gente trabalha com o cooperativismo de crédito e atende o pequeno produtor rural, aí aquece o coração da gente. Eu não tenho dúvida de que a gente quando encontra essas histórias, né, faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu vou querer saber muito mais, tem muito mais coisa ainda para conhecer, mas eu vou pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Coopera Mais. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o bate-papo com o Leonardo Ribeiro, que é supervisor comercial de agronegócio do Sicoob. Leonardo, a gente estava falando, né, sobre a importância desse acesso dos pequenos produtores ao crédito, o quanto que isso muda a vida dessas pessoas, né? E o quanto que é gratificante para vocês encontrarem esses produtores e receber o feedback deles que a vida mudou, né? Isso faz total diferença. Então, quando a gente olha para quando a gente pensa nesse volume de dinheiro que está sendo colocado à disposição dos produtores, 60 bilhões de reais, né? A gente pensa que é muito, como você falou lá numa cidade, né? Tem produtor que pega menos de 100 mil reais para fazer toda a diferença. E aí, dentro dessa perspectiva, tem alguns segmentos que o dinheiro é direcionado para industrialização, modernização. Como é que funciona isso dentro do cooperativismo? O que eu te falei, Bruno, as nossas cooperativas, elas hoje operam com todas as linhas de crédito para atender todos os portes de produtores rurais, sejam ele pequeno, médio ou grande produtor rural. Dentro do Pronaf tem uma divisão muito grande, tem um Pronaf jovem, tem um Pronaf mulher, tem um Pronaf bioeconomia. Então, para cada ramo da atividade existe um enquadramento, existe uma calibragem de taxa, existe uma calibragem ali dependendo do valor, né? Tem valor de operações que podem ir dentro do Pronaf, né, de 100 mil, de 250 mil, e até 400 e poucos mil, dependendo da atividade daquele produtor rural.
Se ele está produzindo alimentos da cesta básica, se ele está produzindo leite, se ele está produzindo bovinos de corte ou bovinos para leite. Então, isso depende desse enquadramento. Para os médios produtores rurais, são produtores rurais que têm uma renda aí de 500 mil até 3 milhões e meio. Dentro dessa faixa de renda, eles são médios produtores rurais, vão ser atendidos no Pronamp e aí com taxa de 10%. Para os demais produtores, aí dependendo do ramo de atividade, vem uma taxa aí de 14%. Nós também trabalhamos aqui, como o bate-papo fala bastante de investimento, nós trabalhamos também com todas as linhas de crédito do BNDES. BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, tem um pezinho muito forte no agronegócio. Então, o BNDES ele tem linhas também para atender pequeno, médio e grande produtor rural. São linhas de crédito aí para modernização de estruturas, para reforma de estrutura ou para construção de novas estruturas, para aquisição de máquinas e equipamentos, para melhoramento genético, aquisição de oócitos, embriões, transferência de embrião e ATF, que é inseminação artificial. Então, para investimento hoje, BNDES é uma grande ferramenta para os pequenos, médios e grandes produtores rurais, porque através do BNDES você tem uma taxa condizente com a atividade e você tem um prazo condizente com a atividade também. O BNDES tem prazo que varia, pode chegar até 10 anos, que é o caso para armazenagem aí, né, para construção de silos de armazenagem, que é um grande gargalo hoje dentro da nossa agricultura, né? Quando a gente olha a extensão territorial do Brasil, a gente tem um déficit muito grande de armazéns. Então, temos linhas através do BNDES para a gente atender essa e todas as outras necessidades de investimento dos nossos produtores rurais. Te dá um número interessante aqui. A gente, no BNDES, na última safra, nós ultrapassamos a barreira de 3,5 bi de reais colocado na mão dos produtores rurais. Foi um crescimento aí de mais de 60% em relação ao último ano. Quando a gente pensa nessa questão do investimento e modernização, isso é uma situação muito real que o Brasil vive, né? Porque a gente tem muitos pequenos produtores que precisam dar espaço, né? Porque a gente está vivendo aí um mundo muito tecnológico e as mudanças estão muito rápidas, então assim, é importante ter esse crédito porque faz a diferença na vida, principalmente dos pequenos produtores, né? Porque a gente quando olha aquele pequeno produtor que teve a vida mudada, que é aquele que passa a ter um pequeno trator e ele consegue ter mais um, né? Com esse crédito ele consegue ter de uma forma mais adequada para aquela renda que ele tem, e isso faz diferença. Porque quando a gente pensa, talvez, no agro como um todo, a gente pensa nos grandes, nesses territórios grandes, mas a gente não pode esquecer que muita da coisa que a gente vai para a nossa mesa vem do pequeno. É o trabalho daquele pequeno produtor lá de Minas Gerais, de Rondônia, Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas que estão lá fazendo... São os pequenos que acabam encaminhando a nossa comida do dia a dia. Então, por isso que é importante que esse crédito de investimento, de modernização de infraestrutura, isso é muito importante. É muito importante e nós somos um grande parceiro do pequeno produtor rural, Brasil afora. Você citou alguns estados aí, mas nós estamos à disposição do pequeno com as melhores linhas de crédito, com um atendimento próximo, porque a gente, para entender do negócio, e muitas das vezes, Bruno, é o que você falou, sem tecnologia fica difícil de crescer. E a tecnologia ela é onerosa, ela é cara, né? E os pequenos produtores rurais, eles, através do Sicoob, eles conseguem acompanhar o mercado e trazer uma renda maior. A gente observa, principalmente na região do Paraná, Santa Catarina, tecnologia de avicultura e de pocilgas, que é a criação de porcos e aves, ela vem crescendo ano a ano. E sem modernização, esses produtores eles não conseguem acompanhar o mercado. Mas tudo automatizado, tudo financiado através das nossas cooperativas do Sicoob, porque a gente entende a necessidade do produtor e a gente está ali diretamente ligado com a produção. E aí, Bruno, é muito nobre o trabalho que as nossas cooperativas fazem, porque elas estão fomentando
e dando condições para que os nossos produtores eles consigam produzir alimento. E o nosso alimento de altíssima qualidade para alimentar o mundo, que é para matar a fome das pessoas. Então, o trabalho do cooperativismo, o trabalho do Sicoob, ele é muito pautado no norte e num viés muito maior do que o crédito pelo crédito. E é por isso, Bruno, que a gente, nas nossas andanças aí Brasil afora, a gente fala muito de proteção também, né? A maioria das nossas operações de crédito, ela vem ali com um seguro prestamista, que tem um percentual muito pequeno. Mas para que esse seguro serve? É para que na falta da pessoa, né, ou seja, a mãe ou o pai, que esteja o financiamento, a família não fique a ver navios, não fique com a dívida, né? E quando a gente fala de proteção, vai muito além da vida, né, do prestamista. A proteção hoje, quando a gente olha a questão climática no Brasil, antigamente, há 15, 20 anos atrás, eram problemas pontuais, talvez mais ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas hoje não. Nós temos um interpé climático muito grande em todas as localidades do Brasil. Seja uma seca, seja um vendaval. Então, a gente orienta os nossos produtores e nós temos essa parte de proteção muito... não é um produto que a gente usa para oferir lucro, para a gente... É um produto que a gente usa e orienta os nossos produtores que contratem a proteção, né, junto com o crédito, para que num eventual problema maior, eles estejam ali realmente protegidos. Eu nem gosto de usar a palavra seguro, não. Eu uso a palavra proteção. É certíssimo, é importante, né? Porque, enfim, a família não fica, né, descuidada na falta de algum deles que tenha feito o seguro. Isso faz toda a diferença para que ele continue a atividade e não tem que parar por conta de que não conseguiu arcar com as despesas. Agora, voltando a falar um pouco desse montante de liberação, dentro dos 60 bilhões, ele, né, o percentual foi dividido para créditos de soja e café, pecuária, bovinocultura, né, de corte, de leite. Dentro dessa diversificação de culturas, tem alguma atividade que ainda não é atendida pelo Sicoob e que vocês planejam atender? Tem algo que a gente olha, essa aqui a gente ainda não atende essa área, mas já estamos vendo uma possibilidade de atender? Bruno, eu falo hoje assim com muita tranquilidade, né? Todas as atividades, né, agrícolas ou pecuárias, economicamente viáveis dentro do território nacional, nossas cooperativas, elas estão aptas, estão prontas para atender. Tanto com recursos de repasse ou com a CPR, que é um papel que a gente tem feito uma carteira muito interessante em cima dele, como com recursos próprios da cooperativa, tá? A gente atende dependendo da necessidade daquela comunidade, daqueles produtores rurais. Vamos lá, outro caso aí que você gosta também. Nós tivemos aí em 2017, chegamos em uma localidade, Morada Nova de Minas, e a gente foi fazer um trabalho em Morada Nova de Minas, onde nós identificamos que ali era uma cadeia de piscicultura. Era uma cadeia de piscicultura, onde os piscicultores de Morada Nova de Minas, eles precisavam de crédito, só que eles não tinham documentação. Era uma coisa assim que era meio que na clandestinidade. Só que aquela cidade, Bruno, ela dependia da piscicultura para ela se desenvolver e para ela sobreviver. Eram pessoas que só sabiam fazer aquilo. A gente veio aqui no Ministério da Pesca, na época era Secretaria da Pesca, tivemos aí, a Secretaria da Pesca foi lá, viu a situação, começou a entregar a documentação para a turma, houve um trabalho, um conjunto com o Sebrae de Minas Gerais e com a nossa cooperativa do Sicoob, a princípio emprestando recursos da sua própria tesouraria, um recurso próprio da cooperativa, para que esses produtores começassem a fazer ali as primeiras operações, compra de ração, compra de insumos para tocar a vida. Depois que veio a documentação, esses produtores puderam pegar os recursos do Plano Safra, que são recursos com taxas menores, com prazos mais alongados,
mais adequados para a produção de piscicultura. E hoje nós temos ali, se não me engano, Minas como o terceiro maior produtor de tilápia do Brasil e Morada Nova de Minas como o maior produtor de tilápia de Minas Gerais. Então, em Morada Nova de Minas, o maior produtor de tilápia, pessoa física do Brasil, é um cooperado do Cicobi, que a gente pôde estar junto, estar próximo dele, apostamos no trabalho dele, a gente viu o profissionalismo que tinha e hoje ele está lá como o maior produtor de tilápia, pessoa física do Brasil. Isso para a gente aquece o coração quando a gente volta em uma cidade onde as pessoas se evoluíram, né? Houve geração de emprego, geração de renda. Tinha um senhor lá que eu não me esqueço, ele até tinha um apelido de Toyota, o sonho dele era filetar, que é tirar filé de 1.000 quilos de tilápia, né? E aí ele chegou a ter um frigorífico lá, onde ele tinha mais de 70 funcionários, e aí ele estava industrializando, tirando filé por dia 40 toneladas, né? 40.000 quilos. Então, foi um depoimento que ele nos deu na época lá, de muito sucesso, com o apoio do Cicobi. Isso tudo através do cooperativismo e através das pessoas que se importam umas com as outras. Não é só simplesmente emprestar o dinheiro, é emprestar o dinheiro, fazer o empréstimo, mas entendendo aquela necessidade e se colocando ali dentro daquela situação, entendendo cada necessidade para que se consiga fazer então um melhor investimento, desenvolvimento e mudar toda aquela cadeia. Esse é o nosso negócio. Muito bem. Leonardo, quero te agradecer pela participação aqui no Coopera Mais. Muito obrigado pela participação. Tendo outras novidades, as portas estão abertas para o Cicobi. Quando quiser, é só voltar. Bruno, eu que agradeço em nome do Cicobi e gostaria aqui de fazer um convite a todos os seus telespectadores, né, audiência altíssima, que ainda não conhecem o cooperativismo, que ainda não conhecem o Cicobi. Procurem uma cooperativa mais próxima da sua residência e venha fazer parte de um movimento que já tem mais de 9 milhões de pessoas no Brasil, que são nossos cooperados. E aqui, vou dizer para vocês aqui, como para fechar, né? Nós importamos com as pessoas, importamos com os negócios das pessoas e a gente está junto para gerar renda, para democratizar a renda no Brasil e para democratizar o acesso, principalmente às linhas de crédito no que tange aos produtores rurais. Muito obrigado. Obrigado, recado super dado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Coopera Mais, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.